Olá, como está você, meu amigo, meu irmão que está aqui no grupo da leitura do livro do Rick Warren, de Uma Vida com Propósitos. Hoje estamos no segundo dia da nossa jornada. Pense que coisa maravilhosa. Espero que você tenha tido tempo para pensar um pouquinho sobre o objetivo do capítulo de ontem, capítulo número 1, que a nossa vida, a minha e a sua, não são para nós mesmos, não é para mim, nem para você, mas para Deus. Hoje a gente vai aprender dando um passo muito importante. O título do capítulo é Você não é um acidente. Mas antes de ler, eu quero sugerir para você que você apanhe um pedaço de papel, anote no seu caderno. Eu especialmente tenho um caderninho específico para fazer minhas anotações deste livro nesse tempo de 42 dias. E ao anotar, você vai ver que são coisas específicas para você crescer, para você fixar a aprendizagem, para você mudar a sua história de vida. E essa sugestão implica também você ter perto de você a Bíblia, para você abrir e lê-la. E hoje eu vou começar citando, inclusive, os textos de onde o autor tirou a ideia, os textos bíblicos, né? Muito bem, vamos lá. Segundo dia, você não é um acidente. A palavra de Deus diz em Isaías 44:2, na parte A, Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. E há aqui uma frase do Albert Einstein, Deus não joga dados. O autor começa o capítulo dizendo o seguinte, você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro, não foi um infortúnio, e sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, Deus o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, por sorte, por destino ou por coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, lá no Salmo 138, verso 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele determinou para cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu o seu biotipo, a cor da sua pele, o seu cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz em Salmo 139:15, Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. E continua o autor, Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e o seu tempo de vida. Vou repetir essa última frase. Deus fez você por um motivo. Qual seria? Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz no Salmo 139, ainda no verso seguinte, o 16, antes mesmo de meu corpo tomar boa forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Que tremendo isso!
Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria. Sua etnia, sua nacionalidade não são mera causalidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao planejado. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é arbitrário, tudo tem um propósito. Veja lá em Atos 17, 26, esse versículo. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias de seu nascimento e de quem fossem seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo. Ele não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes. Ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Seu pai e sua mãe, né? Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Repito, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram um imprevisto para Deus. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Todas as plantas e todos os animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. Em Efésios 1:4, a Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Então, Rick Warren continua: o Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Tremendo isso. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão de seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. Preciso repetir isso. Somos, eu e você, a razão do amor de Deus e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia também diz em Tiago 1,18, Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Isto demonstra quanto Deus ama você e aprecia você. O Senhor não age de forma aleatória, Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, os biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos quanto ele é singularmente adequado à nossa existência, feito sob medida, com as exatas especificações que tornam possível a vida humana aqui na Terra. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana, da Universidade de Otago, Nova Zelândia, conclui: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo, qual que é essa teoria, né? De que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação neste fato fundamental. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Lá em Isaías 45:18, Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Por que Deus fez isso então?
Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Só isso. É porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender, de fato, em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser alvo especial do amor de Deus. Lá em 1 João 4, versículo 8, na Bíblia, fala, Ele o fez para poder amá-lo. Eu repito, por favor, me permita, Ele o fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. A Bíblia diz que Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor. Ela diz simplesmente, Deus é amor. Amor é a essência do caráter do Deus Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar o seu amor. Deus diz em Isaías 46, versículos 13 e 4, Eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos como os meus, tá? Estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Esse Deus é tremendo, esse amor inexplicável. Continuamos, irmãos. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler esse livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Sim, não teria propósito, não teria significado ou importância. Não haveria certo ou errado, e nenhuma esperança seria alimentada para além dos nossos breves anos neste mundo. Mas, querido, há um Deus que o fez e por uma razão. Assim, sua vida tem significado profundo. Repito, sua vida tem significado profundo. E é isso que vamos sondar durante a leitura dos 42 capítulos desse livro. Qual o significado da nossa vida, né? Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência de nossa vida. Pois não somos um acidente, somos sonhados por Deus, né? Uma paráfrase de Romanos 12, 3 diz, o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Vemos essa verdade expressa neste poema de Russell Keffer. Vamos ler o poema juntos? É a última parte do capítulo de hoje. O poema diz assim, você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos e, não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não é? E Deus lamentou dor. Me permita ler de novo. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou sua dor. Mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus. Eis a razão. Muito bem, terminamos a leitura do capítulo 2 do livro Uma Vida com Propósitos. Agora vejamos, nós precisamos pensar nas próximas horas sobre o nosso propósito de vida. Você precisa pensar sobre o seu propósito de vida. Portanto, o tema para a reflexão é: não sou um acidente.
Pense sobre isso, você não é um acidente. O versículo para memorizar está lá em Isaías 44, 2. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. E então, para terminar, coloco aqui a pergunta que o autor deixou no fim do capítulo 2. Uma pergunta para meditarmos. Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas de minha vida, personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade de aceitar? Quero repetir essa pergunta, é importante você pensar nela e até escrever no seu caderno as respostas que Deus colocar no seu coração. Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas de minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldades em aceitar? Muito bem, quero orar com você que está terminando o segundo dia da nossa linda jornada de 42 dias. Não esquece, é muito importante que você medite sobre esses versículos, é importante que você pense sobre o fato de você não ser um acidente. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, quero agradecer por ter nos dado graça de nos juntarmos nesse grupo para fortalecermos os nossos propósitos, para entendermos primeiro os nossos propósitos de vida aqui na Terra e segundo, para que possamos desfrutá-los na verdadeira felicidade que vem do teu coração. Por isso, Deus, neste dia, abençoa cada pessoa desse grupo. Pai querido, que haja um tempo de renovo, de alegria, de paz e de muita prosperidade nesses dias que vamos continuar lendo juntos o livro Uma Vida com Propósitos. Meu amigo, minha amiga que está aqui no grupo, Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.